Então, Black, a gente não conseguiu fazer o trabalho, mas a gente fez uma inteligência artificial para fazer o trabalho pra gente. Só que assim, ela tá em fase de desenvolvimento ainda e não deu muito para testar, mas vamos tentar mesmo assim. Ok, Paulix, faça um vídeo sobre a estratificação social no Brasil, contendo das páginas 33 e 57 do livro Os Batalhadores Brasileiros. Paulix? Entendeu? Entendido. Aguarde. Em seu livro, José Souza relata o surgimento de uma nova classe média existente no Brasil. Porém, para chegar a essa conclusão, ele inicia falando sobre as ideias do Fordismo, que é um modo de produção em massa criado por Henry Ford. Para demonstrar melhor o que é o Fordismo, busquei um vídeo. Veja. Este vídeo mostra como eram realizados os trabalhos em uma indústria fordista. Era uma linha de produção feita por esteiras rolantes que levavam o produto ao trabalhador. Trabalho bem remunerado, entretanto com duras jornadas de trabalho, com movimentos repetitivos e poucos direitos trabalhistas. Com os salários, a internet do Instituto não está muito boa. Isso fez com que os trabalhadores parassem. E naquela época, se os trabalhadores parassem de trabalhar, sofreriam pressão dos fiscais e prejudicava toda a linha de produção, roubando a internet da Unifil para continuar. Ao longo dos anos, o Fordismo foi perdendo forças principalmente para o toyotismo. Isso pois, esse novo sistema de organização das fábricas garantia que não houvesse desperdício, já que não havia estoques. Além disso, esse sistema possui uma grande automação no trabalho. Desse modo, os funcionários são multifuncionais e bem qualificados, possuindo um grande controle e conhecimento em todas as etapas de produção. Com a mudança da sociedade ao decorrer dos anos, uma alternativa da produção adotada foi o chamado capitalismo flexível, que surge como estratégia para mascarar a luta entre classes de forma a eliminar as hierarquias dentro das fábricas, fazendo com que os patrões continuem explorando os trabalhadores, sem que eles se sintam explorados, pois eles se consideram acolhidos e importantes para a empresa. Alguns exemplos dessa nova visão são como, por exemplo, o careca da van, o dono da van, ou, por exemplo, a empresa Google, que tem um ambiente de diversão para seus funcionários, entre milhares outras. Esse novo tipo de capitalismo tem relação direta com as novas classes brasileiras, segundo José Souza. O Brasil está Ok, Paulix, tem como você explicar primeiro o que seriam essas classes e o que é a estratificação social? Paulix? Ok, entendido. A estratificação social é um conceito que analisa a existência de grupos hierárquicos estabelecidos em uma sociedade. Essa estrutura hierárquica é estruturada por elementos socialmente construídos, sendo socialmente explicados a partir de um determinado contexto. Por exemplo, a sociedade da Idade Média era dividida em 4 grupos. No topo estava o rei. Abaixo dele havia o clero. Depois vinha a nobreza. E por fim, os servos e os camponeses. Nessa época, não havia mobilidade social, nem ascendentes nem descendentes. Outra sociedade muito interessante de se analisar é o sistema de castas hindu, existente em países como a Índia e no Nepal. Nele, a sociedade é dividida em 5 partes. No topo estão os brahmas, que são os sacerdotes. Após, vêm os kshatriyas, que são guerreiros com poder político. Depois é a vez dos vaisyas, que são os comerciantes. Por fim, os sudras, que são os operários. E depois de todos, os pátrias, que são os excluídos.
não pertencem à pirâmide. Ok, Paulix. Sabemos que esse sistema feudal não existe mais. Mas e esse negócio aí de castas? Ainda existe até hoje? Sim e não. Vou explicar. O sistema de castas foi abolido na Índia. Existe uma lei. Porém, essa estrutura está enraizada naquela sociedade. E não é uma lei que vai mudar isso. Então, tradicionalmente, existem sim esse sistema de castas. Porém, legalmente não. Entendi. Agora, teria como você explicar esse sistema de classes no Brasil de acordo com Gessé Souza? Para o autor, as classes não podem ser separadas simplesmente pela renda. Isso pois, as classes estão ligadas nos seus status, cor de pele, gênero e vários outros fatores, mas principalmente é a que elas são moldadas na família. Quando as famílias são destruturadas, não se tem um estímulo para a escola. Desse modo, essas pessoas saem como analfabetas profissionais, sem a possibilidade de competição com as outras classes, pois sua mentalidade já é de um perdedor. Essa classe, José chamou de ralé, e em sua análise constatou que ela vem desde os escravos e ainda mantém algumas características, como a não familiar, ou seja, famílias monoparentais, sem os papéis de afeto e solidariedade. Ou seja, trabalhos indignos, pesados, perigosos, como por exemplo o das faxineiras. Um outro extremo é a elite. Ela possui alto poder aquisitivo e muito prestígio social. Suas famílias são bem estruturadas e a mentalidade de seus filhos já é de um vencedor. Dessa forma, seus filhos terão uma excelente condição de vida independentemente do que forem fazer no futuro. Além disso, o autor relata uma nova classe média, onde as famílias trabalham duro, não possuindo tempo para lazer, nem para fazer aquilo que gostam. Porém, elas sabem que só será possível melhorar suas condições com os estudos. Então, seus filhos são incentivados a estudar. Entretanto, ao mesmo tempo que estudam, eles devem se dedicar ao trabalho, pois a renda familiar não é suficiente para o sustento de todos. Essas são as classes indicadas por José Souza em seu livro Batalhadores Brasileiros, Nova Classe Média ou Nova Classe Trabalhadora. Obrigado, Paulix. Agora tem como você fazer uma breve conclusão de tudo isso ao som de Choices da banda Death Reward? Entendido. Podemos concluir que o livro traz uma breve explicação da evolução do Fordismo até o capitalismo flexível. E nesse novo modelo de produção, o funcionário se sente livre e acolhido. Isso faz com que essa classe média trabalhe excessivamente, porém sem se sentir exploradas, de modo que seus filhos devem ajudar na renda familiar, porém sem abandonar os estudos. Dessa forma, Gessé Souza conclui que essa nova classe média é, na verdade, uma nova classe trabalhadora. Tá bom. Obrigado, Paulix. Agora tem como fazer um texto de 3 a 5 páginas contendo tudo que você falou e enviar pro e-mail do Black? Pode enviar pelo e-mail do João mesmo. Entendido. Criando texto. E-mail enviado.